vocês estão? Espero que todos bem. Onde quer que você esteja, independente do horário que você ouve este podcast, você é muito bem-vindo aqui. Que a paz, a graça e o amor de Deus, que excede todo entendimento, permaneça todos os dias em sua vida. Está começando o nosso programa O Deixe de Resenha com Cristo. Eu sou Rose Lins e a palavra que eu venho trazer para nós hoje é sobre perseverança. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 36, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança, qualidade de uma pessoa que nunca desiste de seus sonhos, nunca abandona os seus compromissos e nunca volta atrás por irresponsabilidade sobre qualquer promessa feita. Positivamente, o perseverante é uma pessoa capaz de superar todos os obstáculos para alcançar os seus objetivos e metas. Existe um filme com um título que diz assim: retroceder? Nunca. Render-se? Jamais. Na maratona cristã haverá ataques, embora não tão inesperados, pois o próprio Cristo exortou-nos sobre a necessidade imperiosa da oração e vigilância diante de tentações e de ataques de lobos vorazes. Os filhos de Deus são abençoados com muitas promessas, e dentre todas uma é especial, a promessa de vida eterna, isto é, a volta de Cristo em buscar os seus ou a entrada nos portais eternos da glória celestial. Só que antes de nos aprofundarmos mais sobre perseverança, eu quero contar algo a respeito do que houve comigo durante essas 2 semanas que se passaram, sem eu postar nada, nem fazer nenhum episódio do podcast. O oposto disso, porque, como eu havia falado, uma pessoa perseverante é capaz de superar todos os obstáculos para alcançar os seus objetivos e metas. Só que eu fiz o oposto disso. Deus já havia me confiado esse projeto, porque esse projeto nasceu da vontade do Senhor. Foi algo que houve uma busca antes de executar. Houve uma busca, houve uma espera para que Deus confirmasse a respeito de que era realmente isso que Ele queria e que eu executasse de forma sábia e com todo entendimento e instrução da parte dele. E aí, Deus já havia me confirmado, eu já havia começado o programa, só que as 2 semanas que se passaram, eu me vi procrastinando e postergando aquilo que Deus já havia me confiado para executar. Eu comecei a olhar para dentro de mim e ter alguns ataques mentais e que foram desafiadores para mim, porque quando eu me vi, eu já havia passado 1 semana sem eu executar e nem fazer nenhum episódio. Quando eu vi, já tinham passado 2 semanas. E aí eu passei a me questionar a respeito de todo esse processo que eu estava vivenciando, e Deus, sem obrigação nenhuma de me responder, porque Ele já havia confiado esse projeto em minhas mãos e que eu só era um instrumento para que Ele pudesse usar e prosseguir com o projeto que Ele havia feito. E aí eu me vi nesse período presa a algo que só existia na minha mente e que eu estava colocando um limite em Deus e me limitando diante da capacidade que eu tinha. Porque uma vez que Deus
nos confia algo, não somos nós que iremos fazer. Pelo contrário, nós só iremos dar o passo para que Ele possa nos capacitar durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, durante tudo aquilo que nós nos prontificarmos a fazer mediante a palavra dele. E aí eu me vi perdida nesse breve momento a respeito disso. E Deus havia me respondido há 2 dias atrás. Deus falou forte ao meu coração e as palavras que ele usou foi que ele havia me chamado para ser pregadora do Evangelho de Cristo e não competia a mim ficar olhando para dentro de mim, para dentro das minhas limitações, da minha incapacidade, das minhas imperfeições, para fazer aquilo que ele já havia confiado. Não porque eu sou perfeita, pelo contrário, porque dentro da minha fraqueza ele se aperfeiçoa. Então, eu me peguei parada em um processo do qual Deus não havia me pedido para parar. Muito pelo contrário, era para avançar, era para continuar, era para não desistir no meio do caminho. E quantos de nós nos comportamos durante a nossa jornada com Cristo, independente do projeto que Ele nos confiou, protelando o assunto, procrastinando, colocando limites em Deus para não executar aquilo que Ele já nos confiou e já nos capacitou e nos instruiu para prosseguir, para avançar mediante a palavra dele. E eu me vi nesse processo. Então, por isso a palavra de hoje, perseverança. Por quê? Porque em meio às lutas, aos ataques, a nossa jornada de fé em Cristo constitui em sermos mais, muito mais do que apenas uma crença. Eu acredito, eu sei que é verdade, vai mais além do que um mero assentimento intelectual ou emocional. Espera-se dos seguidores de Cristo obediência à vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. E eu estava indo por um caminho que saía da obediência de Deus e entrava na desobediência à vontade dele. Então, nós fiquemos atentos para aquilo que Deus já nos confiou em executar e para que nós não nos percamos diante disso, para que nós não, em meio ao processo, não venha a se perder diante daquilo que Ele já nos confiou e entrar na desobediência, quando Ele já nos pediu obediência para que a vontade dEle prevaleça em nossas vidas. Por isso, o enfrentamento para desestimular o crente a cumprir este propósito divino é constante. As armas são diversas para fazer com que nós paramos no meio do caminho. Então, isso vai vir como um desânimo, como a procrastinação, como as distrações. E distrações são inúmeras, porque com o avanço da tecnologia, nós, em algum momento, principalmente hoje em dia, a grande maioria das pessoas vivem com o celular. Por quê? Porque ele se tornou uma ferramenta onde tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa acessar está no toque dos nossos dedos. Então, é a ferramenta mais rápida que tem ao acesso às informações. Então, se você às vezes está lá concentrado em fazer uma tarefa e aí você recebe uma notificação de um e-mail, de uma mensagem ou de um post de uma das redes sociais e acaba que você entra ali para ver aquela notificação e acaba que você passa horas lá dentro de uma rede social ou respondendo várias mensagens. Então, as distrações
vem para nos fazer procrastinar, para impedir o nosso progresso na jornada com Deus. Por isso que nós precisamos ficarmos atentos e muitas vezes essas armas, além do desânimo, das distrações tecnológicas, ela vem também como intrigas dentro da igreja. Isso em meio à comunhão com os irmãos, para afetar, para dispersar, para simplesmente separar, manter longe, distante essa comunhão que nós e que Cristo deixou, né? Que devemos estar em comunhão uns com os outros. Às vezes, não são também nas dificuldades, mas na prosperidade. Não que isso seja algo ruim, pelo contrário, prosperidade, ser uma pessoa próspera na totalidade, é bom, não é algo ruim. Mas o muito conforto e vida boa podem fazer com que você esqueça ou deixe de lado Deus por um tempo e venha esfriar, trazer o esfriamento, desanimar o seu trajeto, né, a sua jornada com Cristo. Então, que você entenda que ao longo da jornada haverão ataques sim, haverão distrações sim, para tirar você do foco, para te distrair, para te manter preso a algo, para te impor limite e você não consiga executar aquilo que Deus já te confiou, já te fez começar. Então, que sejamos perseverantes. Por quê? Porque é necessário. Para quê? Para que nós possamos alcançar as promessas que Deus já reservou para nós. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, ativa as notificações, deixe um comentário. Eu ficarei muito feliz em poder te responder. Será uma satisfação enorme para mim. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.